Muito bem, amigos aí do curso de Fisiologia Humana, né? Estamos de volta para a nossa segunda aulinha. Pessoal, eu vou trabalhar essa parte da fisiologia celular de dentro para fora da célula. Vamos falar um pouquinho de citoplasma, núcleo e, por último, membrana plasmática, tá? A membrana plasmática, ela demanda um pouco mais de tempo sobre ela, por isso nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, tá ok? Mas esse bimestre, não se esqueçam, vai ser todo ele baseado na fisiologia celular, tá? Se der tempo da gente começar fisiologia sistêmica, vai ser ótimo, né? Mas vamos aí nos embasar nessa fisiologia celular. Então vamos lá. Não se esqueçam que para ser considerada uma célula, é necessário que ela seja o quê? Uma unidade morfofuncional. Ela tem que ter uma forma e ela tem que ter uma função. Então a forma está diretamente relacionada com a sua função. E outra, todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. É o que a gente chama de teoria celular. No nosso caso, somos pluricelulares. Outra coisa, para sermos seres vivos, celulares, pluricelulares, temos que reproduzir. Essa reprodução a nível celular, ela pode ser através da mitose ou através da meiose. A mitose é quando uma célula diploide se divide em duas células diploide, tá? Com a mesma carga genética. Isso acontece, por exemplo, quando ocorre o processo embrionário. Então você tem lá, né, espermatozoide mais óvulo, forma o quê? O zigoto. Esse zigoto vai sofrer mitose, 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 até formar várias células, e essas células então começam a dar origem a tecidos, órgãos e até o ser humano nascer, né? Então, mitose é importante no processo de desenvolvimento embrionário, regeneração de tecidos, né? Então, uma célula gerando outras iguais a ela ou parecidas com ela com a mesma carga genética. A meiose é um processo de divisão celular, de reprodução celular, onde uma célula diploide produz 4 células haploides, com a metade da carga genética. Isso só vai acontecer nos testículos e nos ovários. Nos testículos, com a produção de espermatozoide. Nos ovários, com a produção de óvulo. Então, uma célula diploide se divide em 4 células haploides. Professor, mas meiose é um processo reprodutivo celular? É. Mitose também? Sim. Nós, seres humanos, fazemos os dois. Tanto um quanto o outro. Tá? As células todas são programadas para morrer. Ninguém fica para semente, né, galera? Então todo mundo nasce, cresce, desenvolve, reproduz, né? Fica bobo, casa, envelhece e morre. Tá? Então, isso é apoptose, morte celular programada. Bom, isso aqui eu já falei com vocês, né? Toda célula tem que ter uma estrutura básica. Ela tem a membrana plasmática, tem o citoplasma e lá no meio o núcleo. Eu estou falando de uma célula eucarionte, não se esqueçam disso, né? Então ela tem um núcleo bonitinho, todo organizado. Aqui o citoplasma com suas estruturas e em volta, delimitando a célula, a membrana plasmática. Tá bom? Isso aqui é a membrana, só para relembrar, nós já falamos um pouquinho dela. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre citoplasma. Olha lá, citocélula, plasma líquido, líquido da célula. O que tem nesse líquido, né, plasmático? Tem íons, tem proteínas, tem lipídios, tem glicídios, principalmente a água, tá? Então essas são substâncias inorgânicas e orgânicas que fazem parte do líquido viscoso. Professor, qual é a consistência desse líquido? É uma consistência gelatinosa, tá? É como se fosse uma gelatina mesmo, né? Ela é fluida, permite movimentação. A movimentação dentro da célula é chamada de ciclose, tá? Ciclose, certo? Então esse movimento é graças a esse líquido viscoso. Essas proteínas, lipídios, né, a água se movimentam de um lado para o outro o tempo todo, tá? Além dessas substâncias orgânicas e inorgânicas, existem também órgãos celulares. Vocês não têm aí coração, rins, fígado, né? Esses órgãos são macro-órgãos. Agora, uma célula, ela tem micro-órgãos. Olha lá, ó. Mitocôndria, complexo
de Golgi, retículo endoplasmático, vacúolo, lisossomo. Então, são micro-órgãos, tá? Que ficam dentro do citoplasma, cada um tem uma função. Coração não tem função, o rim não tem uma função, então esses micro-órgãos também têm função, tá? Cada um. Esses micro-órgãos são chamados de orgânulos ou organoides citoplasmáticos, né? Isso é o diminutivo de órgão. Então, ao invés de falar órgão celular ou órgãos celulares, nós falamos orgânulos ou organoides celulares ou citoplasmáticos. Eu vou falar de alguns, né, os principais, e rapidamente sobre as suas funções fisiológicas, tá? A sua morfologia e a sua fisiologia. Então, veja bem, quando você... Ó, pessoal, se sair um barulhinho de motosserra aí, não preocupa não, que meu vizinho resolveu cortar uma árvore ali hoje, tá um barulhão lascado aqui, tá? Mas vamos lá. Então, o primeiro organoide que eu quero trabalhar com vocês é o retículo endoplasmático, ou os retículos endoplasmáticos. Retículo vem de rede, um sistema de canais, literalmente. Onde ficam essas redes, esses canais? Né? Em volta do núcleo. Ó, vocês estão vendo aqui? Esse círculo é o núcleo. Em volta do núcleo eu tenho esses canais, estão vendo? Ó, esse aqui em roxo, violeta, né? Eu não enxergo muito bem, né? Então, mas para mim isso aqui é um roxo. Então tem esses canais em roxo aqui e esses aqui alaranjados aqui também próximos a esses roxos aqui. Bom, esses canais roxos próximos ao núcleo, colados ao núcleo, são chamados de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Por quê? Percebam que eles têm essas bolinhas. Estão vendo essas bolinhas pelo lado de fora? Essas bolinhas são outros organoides conhecidos por ribossomos, que também vamos falar sobre eles, são importantes na produção de proteínas, tá? Então, essas, ó, veja que tem uma bolsa aqui, um espaço aqui, um espaço aqui. Então, essa estrutura é chamada de retículo porque é um sistema de canais. Endoplasmático porque é endo, dentro do líquido plasmático, dentro do citoplasma. E rugoso por causa dessas bolinhas que ficam pelo lado de fora, que são os ribossomos, tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Bom, esse retículo liso, olha só, tá vendo ele aqui, ó? Por que ele é chamado liso? É um sistema de canais, né? É um sistema de canais, mas não tem os ribossomos, tá vendo? Não tem os ribossomos aqui na parte de fora. Então, não tendo os ribossomos, ele é chamado de retículo endoplasmático liso. Basicamente, galera, a função do retículo rugoso é produzir proteínas. Anote isso aí, isso é importante. Então, a função do retículo rugoso é a síntese de proteínas. Depois eu vou explicar o porquê, tá? E a função do liso é a produção de lipídios. Muitos lipídios são produzidos aqui. Mas existe também algumas funções específicas para o retículo liso, como é o caso do fígado. Então, quando você bebe aquela cervejinha, aquele, né, ou aquelas cervejinhas, né, a galera que gosta de beber muito aí, o álcool ele circula no seu sangue. E quando ele chega no fígado, o fígado tem um papel de desintoxicação. Esse álcool ele entra nas células hepáticas e ao entrar nas células hepáticas, o álcool é direcionado para essa região, para o interior desses retículos lisos. Por quê? Porque aqui dentro a célula hepática vai tentar degradar esse álcool, quebrando ele em partículas menores sem causar problemas, né, para o nosso corpo, tá? É claro que tudo tem limite. Então você que gosta aí, a galera que gosta de né, se afundar aí na cerveja, muito cuidado, viu? As suas células hepáticas, elas têm um limite, elas trabalham até um certo ponto, depois não conseguem mais, e aí você pode ter algumas patologias decorrentes do excesso de álcool. Então, muito cuidado com isso, vamos, né, beber moderadamente, tá, pessoal? Para quem gosta, né? E se beber, não dirija, tá joia? Então, vamos lá. Outra organela importante, o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, como queiram, tá?
Esse complexo, ele é assim chamado porque, veja bem, ó, é um conjunto, desculpa, é aqui, é um conjunto de bolsas. Geralmente eu gosto de comparar isso com um balão. Imagina vários balões de aniversário vazios, um sobre o outro. Então aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Então um monte de balão. E apesar dele estar vazio, dentro dele existe um espaço. Esses espaços, percebam que os espaços dentro do complexo, ele pode ser ocupado. E ele é ocupado. Tá? Então o complexo de Golgi, normalmente ele é utilizado para armazenar coisas que vêm do retículo rugoso e do retículo liso. Então, o retículo rugoso e o retículo liso produzem proteínas, produzem lipídios e mandam para ser armazenados aqui. E o complexo de Golgi depois manda isso para algum lugar. Então vamos lá, por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio importantíssimo na degradação da glicose. Né? Quem é diabético sabe o quanto a insulina é importante. Então a insulina, né, ela sai lá do pâncreas, das células do pâncreas, e a insulina é produzida onde? É produzida aqui, ó, no retículo rugoso, das células pancreáticas, tá? Nós vamos falar muito sobre isso também lá na fisiologia, né, do sistema endócrino. Então, nas células pancreáticas, a insulina sai daqui, é produzida aqui dentro, ela é empacotada nessas bolinhas, tá vendo essas bolinhas aqui? São vesículas de transporte, e esses pacotinhos se aderem ao complexo de Golgi, e a insulina, que é uma proteína, né, o hormônio proteico, ele é armazenado aqui. E quando necessário, o que o pâncreas faz? Olha lá, libera uma vesícula de secreção. E essa insulina é empacotada e é retirada da célula, processo que nós chamamos de secreção. Então, o complexo de Golgi tem duas funções básicas: armazenar e liberar, secretar quando necessário. Aí essa insulina vai para onde ela tem que ir, atuar na degradação, né, auxiliar no processo de absorção e degradação da glicose, tá? A gente vai estar trabalhando esse processo depois também. Bom, então o complexo de Golgi tem essas duas funções básicas, olha lá, armazenar e secretar. Mas o complexo de Golgi também produz lisossomos, que são outras organelas, né? Ó, lisossomo, liso vem de lise, de quebra. Vamos imaginar que a proteína que está dentro dessa vesícula de transporte, saindo aqui do retículo rugoso, é uma proteína enzimática de digestão intracelular. Ela digere substâncias que entram na célula. Então, essa proteína enzimática é armazenada aqui. Quando entra alguma coisa na célula para ser digerida, o complexo de Golgi libera essas vesículas de secreção. Só que aí nós não chamamos mais vesículas de secreção, nós chamamos de lisossomo. Então, quando essa bolinha ela vai servir para levar ácidos para digerir alguma coisa na célula, nós chamamos de lisossomo. Também é uma responsabilidade do complexo de Golgi produzir o lisossomo. E o último, produzir o acrossoma do espermatozoide. Né? Não sei se vocês lembram, acrossoma é aqui, ó, é essa pontinha do espermatozoide, tá? Olha lá, ó, é essa ponta do espermatozoide aqui. Então, essa ponta do espermatozoide, não se esqueça que o espermatozoide é uma célula como qualquer outra, pessoal. Tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo, tem tudo, tá? Então, essa ponta do espermatozoide, ela é cheia de ácidos, de enzimas ácidas. E como que essas enzimas ácidas chegam aí? E por que eu preciso dessas enzimas ácidas? Para digerir a parede do óvulo durante a fecundação, é claro, né? Então, o complexo de Golgi, ó, que está armazenando essas enzimas ácidas, vai liberar essas vesículazinhas e essas bolinhas, no caso do espermatozoide, essas bolinhas elas são armazenadas aqui na ponta. Então, quando o espermatozoide está sendo produzido lá no testículo, ele é produzido com essa pontinha cheia de ácidos que vieram do complexo de Golgi. Então, eu posso dizer que essa pontinha, que é o acrossoma, foi produzida pelo complexo de Golgi. Pelo complexo de Golgi, tá aqui. É uma função dele também.
Tá bom, pessoal? Então, veja que o complexo de Golgi ele tem várias funções, né? Importantíssimo esse complexo de Golgi. Fiquem atentos aí, tá? Olha lá, ó. O lisossol, né? Então, quando libera uma vesícula cheia de ácidos para digerir alguma coisa, olha aqui, ó, uma substância verdinha que entrou e está sendo atacada pela bolinha amarelinha, né? Cheia de substâncias ácidas. E aí vai tentar digerir isso aqui que entrou na célula, tá? Então, isso aqui é a digestão intracelular. Olha aí, ó, é a princesinha dos olhos, né? A menina dos olhos, né? Do professor Ricardo, tá? Que é a mitocôndria. Eu gosto muito dessa organela. Essa organela ela tem um papel de auxiliar no processo de respiração celular aeróbia. É aquele processo que vocês já viram, né, em outras disciplinas, que é o metabolismo energético, né? Então, a mitocôndria, pessoal, ela é a nossa usina de força. Tá? Uma glicose, quando ela entra na célula, vamos imaginar que aqui, ó, tudo em branco aqui, todo esse quadro, ó, vamos imaginar que toda essa imagem que vocês estão vendo aí é uma célula. Então, ó, e a a ponta dessa caneta é uma glicose, tá? A tampa dessa caneta é uma glicose. Então a glicose ela vai entrar, ou entrou na célula, passou por onde? Membrana plasmática. De que maneira que ela vai passar? Difusão facilitada. Eu falei isso no primeiro vídeo, né? Na primeira aula. Então essa glicose ela entra. Beleza, entrou a glicose na célula. Quando a glicose entra na célula, ela vai ser o quê? Ela vai ser quebrada, né? Primeiramente, num processo chamado de glicólise, é a primeira etapa da respiração celular. Então, ó, quebrou, viu aqui? Então, quebrou a glicose, né? Então, essa glicose agora, ela foi quebrada em duas partes. Essas duas partes vão entrar na mitocôndria. Então, elas estão aqui no citoplasma, agora essas duas partes da glicose, né, vão entrar na mitocôndria. Aí, pessoal, aqui dentro da mitocôndria vai acontecer, deixa eu colocar de lado aqui. Então, dentro da mitocôndria, olha lá, vai acontecer as duas últimas etapas da respiração celular, tá? Que são o ciclo de Krebs, que acontece aqui no meio da mitocôndria, né, que é o que a gente chama de matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, que acontece aqui na crista, nessas dobrinhas que vocês estão vendo aqui da mitocôndria, que é uma dobra membranosa, tá? Então, eu tenho o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória que acontece aqui. Nessa brincadeira aí, o que acontece? Olha lá, a glicose, ó, C6H12O6, tá? Essa glicose, depois de quebrada várias e várias vezes, o subproduto dela, o resultado final dela, vai ser o quê? Ela vai se juntar com o oxigênio, né? E vai formar gás carbônico, água e energia, que é o ATP. Então, essa é a fórmula geral da respiração celular. Né? Olha, lá vem o barulho da motosserra de novo. Ô, miséria, vou falar, viu? Mas faz parte, né, pessoal? Então eu tenho a glicose que se junta com o oxigênio e nesse mecanismo de digestão celular da glicose, né, de metabolismo da glicose dentro da célula, vai produzir como resultado final gás carbônico, que é esse gás carbônico que a gente joga fora. Quando você inspira oxigênio. Quando você expira gás carbônico, que é o resultado da quebra da glicose. E a água, né, que é importante, a água, que é resultado aqui da união do oxigênio, desse oxigênio com esse hidrogênio, ó, esse hidrogênio se une com esse oxigênio aqui e forma água. E energia, que é o ATP. Desculpa, pessoal. Tá bom? Muito tranquilo, né? Quem já viu essa disciplina, essa área, né, da respiração celular vai saber bem do que eu tô falando. Então essa é a grande importância da nossa amiguinha mitocôndria aí. Olha lá, ó. Isso aqui é o resumão da respiração celular. Glicólise produz 2 ATPs, ciclo de Krebs 2 ATPs e a cadeia respiratória 34 ATPs. 34, 36,
38. Então, cada glicose que entra no final do processo vai produzir 38 ATPs, tá bom? Então, esse é um resumão aí mostrando a importância fisiológica da glicose. Aqui nós temos o ribossomo. Lembra que eu falei para vocês que lá, né? Ó, vou voltar aqui rapidinho. Essas bolinhas que ficam aderidas aqui ao retículo rugoso, essas bolinhas são ribossomos. O que acontece? O ribossomo, pessoal, ele é um organizador de aminoácidos. Como assim, professor? Ora, né? O que acontece é o seguinte, vou voltar mais um pouquinho aqui. Ó. Então, vamos imaginar que aqui é um aminoácido. Essa pontinha é um aminoácido. Esse aminoácido ele vem da digestão das proteínas no nosso sistema digestório. Cai na corrente sanguínea. Chegou até a célula. O aminoácido ele vai entrar na célula igual a glicose. Difusão facilitada. Então o aminoácido ele entra na célula. É claro que cada célula vai absorver os aminoácidos conforme a sua necessidade. Nem todo aminoácido serve para qualquer tipo de célula, tá bom? Então esse aminoácido ele entrou aqui, beleza. Para onde esse aminoácido vai? Ele vai aqui, para essa região do retículo rugoso. Por que esse aminoácido vem para cá, professor? Muito bem. Esse aminoácido vai para aí, galera, para fazer isso aqui, ó. Olha que bacana isso, tá? Esse aminoácido, ele vai, ó, grudar aqui no ribossomo. Ó, toda essa estrutura é chamada ribossomo. Ela tem duas moléculas, uma maior, vermelhona aqui, e essa menor, né, aqui embaixo. No meio do ribossomo, você vai ver que existe uma molécula chamada RNAM, ou RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? É uma molécula genética que veio de dentro do núcleo. Veio de dentro do núcleo com uma informação. Que informação é essa? É uma informação, um código que diz o seguinte, olha, eu preciso desse aminoácido, desse. Essas bolinhas azuis que vocês estão vendo aqui são aminoácidos, tá? Então, o ribossomo, ele vai escolher, junto com o RNA mensageiro, quais aminoácidos vão ser aderidos uns aos outros aqui. Isso é o que a gente chama de processo de tradução, pessoal, produção de proteínas. Professor, quer dizer que a função do ribossomo é auxiliar na produção de proteína? Sim, esse é o papel do ribossomo, ajudar na produção de proteína. Então, o ribossomo mais o RNA mensageiro produzem a proteína desejada. Vai entrando aminoácido na célula e esses aminoácidos vão sendo grudadinhos uns nos outros aqui até formar, olha lá, né, a proteína que eu desejo. Olha que bacana, essa é uma imagem real, tá vendo aqui, ó, o ribossomo verdão, né, o ribossomo bem grandão. No meio do ribossomo, ó, isso é uma fita de RNA, tá vendo, ó? Isso aqui é uma fita de RNA trazendo as informações, né, lá do DNA, do núcleo, tá? É por isso que o retículo rugoso fica grudado no núcleo, para facilitar essa proximidade do RNA que saiu de dentro do núcleo. E aqui as bolinhas de aminoácidos que estão sendo aderidas umas às outras para formar a proteína. Olha que bacana, ó. Tá vendo? Essa é uma imagem maravilhosa. Peroxissomos, né? Os peroxissomos, pessoal, são estruturas importantíssimas, né, na degradação de água oxigenada. Professor, mas o meu corpo produz água oxigenada? Em algumas situações, sim. Quando nós metabolizamos aminoácidos, por exemplo, então, alguns aminoácidos ficam dando sopa na célula e esses aminoácidos eles não servem para nada. Eles podem ficar ali? Não. Então, o que a célula faz? Ela usa uma bolsa, essa bolsa chamada peroxissomo. Essa bolsa está cheia de enzimas ácidas, chamadas de catalase. Essa catalase ela entra em contato com a água oxigenada. Olha aqui, ó, 2H2O2. Porque a água oxigenada ela é um resíduo, é um lixo da degradação do aminoácido, né? Algumas gorduras e aminoácidos. Tá? Então esse lixo faz mal para a célula, faz mal para o sangue, faz mal para tudo.
Então, o que acontece? O peroxissomo libera a catalase e quebra a água oxigenada em H2O, que é água, não faz mal para ninguém, gás oxigênio também não faz mal para ninguém. Então, essa é a função do peroxissomo, tá? Degradação da água oxigenada, resultado do metabolismo de gorduras e aminoácidos. Muito bem. Olha lá. Então, a visão geral do, né? Vacúolos digestivos. Os vacúolos, bolsa, vacúolo é uma bolsa que serve para digestão. Tá? Então, como assim? Então, os vacúolos são bolsas que, quando uma gordura, quando uma bactéria, então qualquer substância que entra na célula e precisa ser digerida, precisa ser, né, quebrada, ela vai ser envolvida por uma membrana, tá? Então ela forma uma cápsula em volta dessa substância que vai ser digerida. Então essa cápsula é chamada de vacúolo ou bolsa digestiva, tá ok? O núcleo, pessoal, como eu já falei para vocês, o núcleo eucariótico, ele tem, olha lá, um envoltório, tá vendo aqui? Ele tem um envoltório que é chamado de cariomembrana ou membrana nuclear. Mas esse envoltório membranoso, ele é perfurado. Perceba que ele, né, tem poros. Esses poros estão em contato direto com o retículo rugoso. Olha ele aqui. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, o DNA que está aqui dentro produz um RNA. O que o RNA faz? Ele tem uma mensagem genética e essa mensagem genética é enviada para fora do núcleo. Tá? Esse RNA gruda aqui na lateral, nesses ribossomos, e vai ajudar na produção da proteína, fazendo o quê? Anexando os aminoácidos necessários. Então, basicamente, é esse, né, o papel do núcleo é isso. O papel do núcleo é produzir RNA, o papel do núcleo é produzir proteínas. O destino final de todo DNA, galera, é produção de proteína. As proteínas são as substâncias orgânicas mais abundantes do corpo humano. Por isso é importante a gente falar bastante sobre elas, tá? Aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, é só uma pequena revisão. Depois a gente pode voltar, né, falando um pouquinho sobre isso. A estrutura do DNA e do RNA. Então, DNA ou ácido desoxirribonucleico e RNA ácido ribonucleico. Por que tem esse nome feio? Porque o DNA ele é formado por partículas menores chamadas de nucleotídeos, bem como o RNA também tem seus nucleotídeos. O nucleotídeo é constituído por 3 moléculas menores: um fosfato, um ácido fosfórico, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. Então aqui é o ácido. Aqui é o açúcar, que é a desoxirribo. E nucleico ou nucleico, porque está dentro do núcleo. Então, ácido desoxirribonucleico. Então, esse é a estrutura do nucleotídeo do DNA. São milhões e milhões iguais a esse aqui, tudo juntinho. No RNA, eu tenho essa mesma conformação, com algumas substâncias que o diferenciam desse aqui. Aqui o ácido, aqui eu não chamo de desoxirribo, eu chamo de ribo, que é a ribose, e aqui base nitrogenada. Tá? Mas vejo que é muito semelhante à estrutura das duas. Porém, o DNA, né? O DNA, ele tem duas cadeias, olha lá, duas cadeias de nucleotídeos ligadinhas uma na outra, tá vendo aqui, ó? Nucleotídeo, nucleotídeo. Ó, nucleotídeo, nucleotídeo, tá vendo, ó? Duas sequências de nucleotídeos interligadas pelas bases nitrogenadas. Esses coloridinhos que vocês estão vendo aqui, né? Ó, vermelho, amarelo, azul e verde são bases de base nitrogenada de um, base nitrogenada de outro. Então essa é uma sequência, né, em dupla hélice do DNA. Duas sequências de nucleotídeos interligadas através das bases nitrogenadas. Já o RNA é uma cópia do DNA. O RNA só é produzido quando o DNA precisa produzir uma proteína. Então, o RNA é como se fosse um filho do DNA. Né? Então, ele nasce a partir de uma das
duas sequências do DNA, quando é necessário. E quando isso é necessário? Ora, então quando o DNA, olha lá, vocês estão vendo aqui? Quando eu quero fazer uma mitose, né? Então eu quero duplicar uma célula. Ora, se eu quero duplicar uma célula, eu preciso ter dois conjuntos de DNA, dois núcleos. Então eu tenho aqui um DNA, agora eu tenho dois. Olha que bacana, ó. Dois DNA que saiu de um DNA. Tá? Então eu tenho um conjunto aqui e agora eu tenho dois conjuntos. Essa é uma característica importante do DNA, a replicação. Ele é capaz de duplicar a si mesmo, tá? Essa é uma característica do DNA. Agora, quando o DNA precisa produzir uma proteína, o que ele faz? Olha aqui, ó, ele engravida. Uma das sequências do DNA, tá vendo aqui em azul? Ele vai gerar uma nova sequência que é o RNA mensageiro. Tá? Esse processo é chamado de transcrição, replicação, e aqui está havendo uma transcrição. O DNA está transcrevendo as suas informações para um RNA mensageiro, né? Para quê? Tá? Para quê? Para que o RNA mensageiro possa ir para fora do núcleo, lembra disso? Ó, o RNA mensageiro possa sair daqui, vir para o núcleo, tá? Fazer o quê? Vamos voltar lá? Olha que legal, ó. Ó o RNA mensageiro aqui, ó. Então o RNA mensageiro saiu do núcleo com as informações, entrou no ribossomo e os dois começam a juntar aminoácidos até formar a proteína desejada. Tá bom, galera? Bem tranquilo. É claro que existem milhões de detalhes aí, que não é o foco nosso agora, né? Nós estamos fazendo um apanhado geral aí sobre essa estrutura do citoplasma e do núcleo, né? Da estrutura do núcleo, tá bom? Muito bem, nós fechamos por aqui esse apanhado geral. Agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem atentos aos recadinhos no grupo aí de WhatsApp, que eu vou estar sempre entrando em contato com vocês por lá. Tá joia? Fiquem com Deus, estudem. Existem milhões de videoaulas na internet aí que vocês podem estar assistindo o tempo todo. Tá bom, galera? Um beijo no coração, boa semana para vocês e muita saúde para todos. Um abraço!